Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Hebreus. Hoje é o culto das irmãs, mas a palavra de Deus, ela fala com as irmãs, fala com os irmãos, fala com os jovens, fala com as crianças. É só dar ouvido à palavra de Deus. Hebreus capítulo 12. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são sujeitos, são feitos participantes, sois então bastardos e não filho. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes pareciam, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando para ela. Amém? Os irmãos podem se assentar. Quero aproveitar essa oportunidade, né? Muitos irmãos sabem que algumas semanas atrás, né, eu passei um susto tremendo, né? Que eu fui até o médico com algumas dores abdominais e por fim acabei ficando lá e fiquei internado e acabei fazendo uma cirurgia, né? E eu quero agradecer a todos os irmãos que oraram, todos os irmãos que dobraram o joelho, oraram. Muitas vezes uma cirurgia parece ser simples, mas só Deus sabe de todas as coisas, só Deus sabe como que é difícil você passar por cirurgia, passar 7 dias dentro de um hospital lá internado, né, e só vendo os parentes vindo visitar a gente, né, a gente fica um pouco que triste, um pouco que desanimado, né. Aconteceu até um fato interessante, né, que nosso irmão Misael, né, porque ele chegou lá falando que orou por mim, e depois falou com o Senhor, Senhor, mas eu orei, e o que o seu servo está fazendo? Ele falou assim, mas foi por causa da sua oração que eu cheguei até lá e consegui fazer a cirurgia, e conseguiu dar tudo certo. O médico várias vezes chegou em mim e falou, olha, você deu muito trabalho, a minha apêndice
né? Não é no lugar certo. Ela não fica aqui perto da virilha, ela fica aqui em cima. Então teve uma dificuldade para encontrar ela, né? E o médico falou até que ia até cortar, ter que fazer uma cirurgia maior para poder arrancar, né? E minha apêndice estava necrosando já estava apodrecendo. Então deu muito trabalho para o doutor poder fazer essa cirurgia. Então eu agradeço o irmão Misael por ter Deus tocado no coração dele, porque eu fui no domingo para o hospital, voltei para casa, quer dizer, ela podia ter estourado, ela podia ter acontecido qualquer coisa, mas Deus não deixou, Deus impediu. E na segunda-feira eu fui lá, fui internado, fiz a cirurgia e graças a Deus estou aqui recuperado, pela graça de Deus. Eu acredito que Deus tem um propósito em todas as coisas. Nunca duvide que Deus não faça a sua obra, nem que ouve a sua oração. Mas Deus tem os seus propósitos. E por isso nós temos que sempre esperar no Senhor, porque Ele faz segundo a sua vontade. A palavra de hoje, que eu quero falar com os irmãos, é uma palavra escrita aos Hebreus, né, o qual o escritor ainda é indefinido, né? Muitos falam que é Paulo, outros falam que é Apolo, outros falam que é Barnabé e outras pessoas. Não tem bem ao certo, mas esta palavra, ela foi escrita aos Hebreus. Os hebreus talvez sentiam, os judeus sentiam um pouco de dificuldade para poder assimilar a graça de Deus, assimilar o propósito de Deus em nossas vidas. Eu sei que também muitas pessoas têm dificuldade para assimilar, para entender o propósito de Deus, né? Para nós, muitas vezes que recebemos de Deus, recebemos esta graça de Deus, porque é graça mesmo de Deus, para receber e entender a palavra de Deus, entender o propósito de Deus das nossas vidas. Muitas vezes nós achamos até facilidade para entender algumas palavras e alguma coisa que Deus fala às nossas vidas, mas muitas pessoas têm dificuldade para entender o que é salvação, o que é vida eterna, qual o propósito de Deus para com as nossas vidas, por que Deus nos chamou para esse caminho, porque Deus chamou as nossas vidas para seguirmos a Ele, para seguirmos os seus passos. E o escritor aqui percebia que os hebreus tinham essa certa dificuldade, e ele começa fazendo um apelo que não é só para os hebreus, mas é para todos os cristãos e para todas as pessoas que pensam na sua vida, que pensam no seu futuro, que pensam no amanhã, que pensam em algo glorioso, ou que de alguma forma tem uma semente de fé em Deus e confiança. Ele chama para uma decisão. A palavra diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então ele coloca o capítulo 11 neste versículo, porque no capítulo 11 ele começa a falar das grandezas dos homens do passado, as pessoas que foram testemunhas da glória de Deus, testemunha das coisas que Deus fez e continua fazendo em nossas vidas. A decisão, irmãos, decisão é tudo em nossas vidas, não somente no âmbito espiritual. Nós sabemos também que mesmo no âmbito material, você precisa ter decisões na sua vida, e as decisões que você toma na sua vida, elas vão acarretar no seu dia a dia, elas vão acarretar nos seus dia a dia, no seu amanhã, no seu futuro. Todas as decisões que você faz hoje, ela vai recair sobre a sua vida. Por isso, não pode ser uma decisão qualquer, não pode ser uma decisão feita de qualquer maneira, de qualquer forma. Por isso que o escritor escreve, você que está rodeado de uma nuvem de testemunha, não vai ser uma decisão que eu vou dizer, minha mãe mandou eu escolher essa daqui, não. É uma decisão que você vai refletir, que você vai olhar, perceber que existe uma nuvem de testemunha apontando para Jesus Cristo, apontando para a vida. Pessoas que
nomes que para esses judeus, a qual eles estavam falando lá, era muito conhecida, como Abraão, como Moisés, como Jacó, como Isaac, homens que eles sabiam que eram homens de Deus, e que eles tinham referências desses homens de Deus. Mas muitas vezes, a pessoa toma uma decisão sem qualquer referência na sua vida. Ele simplesmente diz assim: eu vou ser ateu. Por que ele vai ser ateu? Porque eu quero ser ateu. Porque, irmãos, a verdade e a mentira, ela anda muito perto. Para mim contar uma mentira, basta eu inventá-la na minha cabeça. Não é verdade? Quantas pessoas, quem já não conheceu um mentiroso que fala um monte de mentira, um monte de invenção da sua cabeça, e muitas delas são tão convincentes que acaba até enganando as pessoas. Mas se você for a fundo para saber realmente, para a pessoa trazer provas daquilo que ele está falando, a mentira dele cai por terra. A mentira dele cai por terra. Mas quando você tem testemunhas daquilo que você está falando, pessoas que viram, pessoas que conviveram, aí se torna uma verdade, uma realidade em nossas vidas. Uma realidade. Então a nossa decisão de servirmos a Deus, ela não foi tomada uma decisão simplesmente porque ouvimos uma palavra, porque recebemos alguma coisa, mas é porque nós temos uma nuvem de testemunhas dentro da palavra de Deus, pessoas que testificam que viram a Deus, que viram as maravilhas de Deus, que conheceram as grandezas de Deus, que viram as maravilhas que o Senhor realizou. E a testemunha é tudo para nossas vidas. Nós sabemos que a testemunha é aquela que testifica a sua verdade. Todo lugar, né, se você vai num tribunal, o juiz quer testemunha, ele quer que você traga duas testemunhas que prove o que você está dizendo, se é verdade, se é uma realidade. E a grande nuvem de testemunhas que nós olhamos desde o passado, desde Abraão, desde Moisés, são pessoas que viveram com Deus, que andaram com Deus. Moisés, ele fez uma escolha. Ele podia ter morado e ter vivido no Egito, junto com a princesa que estava lá, mas ele tomou a decisão de largar a riqueza, de largar o poder, de largar os benefícios que ele teria ali no Egito, para poder servir e ser servo de Deus. Ele teve uma escolha. Muitos talvez escolheriam ficar junto lá com o faraó e com a filha de faraó, e talvez desprezasse aquele povo judeu que estava ali no Egito, sofrendo, escravizado. Quer dizer, eu deixo de morar num palácio e viver entre os dominantes para viver entre os dominados. Mas ele já era escolhido de Deus, já era homem de Deus, e ele viveu a experiência de servir a Deus, de andar com Deus, e tudo isso os hebreus, os judeus ouviam e conheciam. Por isso o escritor dizia: olha para estes homens, olha para essas testemunhas. Não vai indo por qualquer decisão, não vai indo por qualquer pessoas que vêm dizer qualquer coisa à sua vida. Toma uma decisão certa, correta na sua vida. João, o primeiro capítulo de João, eu quero ler junto com os irmãos aqui, ó. Primeira epístola de João, uma testemunha ocular das maravilhas de Deus, uma pessoa que esteve lá no dia em que Jesus andava pelas ruas, homens que estavam lá com Jesus, andando em Jerusalém, andando em Cafarnaum, que foram junto com ele até o Gólgotas, muitos deles, e que viram tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus. Ele diz assim, verso 1: o que era desde o princípio,
o que ouvimos, o que eles ouviram. Eles ouviram Jesus falar, eles ouviram a palavra de Deus. Quer uma testemunha melhor do que essa? Do que uma pessoa que vai inventar uma história para você, de um Deus que é Pai, e que abençoa a todos, e todos são salvos, e que vimos com os nossos olhos, ouviram Jesus, e viram o Senhor Jesus pessoalmente. O que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram. Veja bem o que é uma testemunha. Não é uma pessoa que simplesmente ouviu falar, não. É uma pessoa que viu, que ouviu e que tocou no Senhor Jesus Cristo. Que tocou no Senhor Jesus Cristo. Porque a vida foi manifesta e nós vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que está no Pai, está com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a vossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Para que o vosso gozo se cumpra em sua vida, é que eles escreveram essas maravilhas em nosso meio. Então nós temos testemunhas grandiosas em nossas vidas. Testemunhas que podem testificar que Senhor Jesus Cristo é o único meio de salvação em nossas vidas. É o único ao qual você tem que tomar a decisão. É o único em que você vai tomar a decisão correta, a decisão certa para a sua vida. E ele diz assim: é o que nós vimos e o que nós testificamos. Muitas pessoas podem contar qualquer história de caronchinha para você, mas aquele que viu, ele testifica a verdade. Ele testifica o que é verdadeiro, o que é justo. E ele nos chama para isso, para que possamos tomar uma decisão. Então, já que você está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha, por que ficar vacilante? Por que ficar ainda pensando aonde que eu vou seguir, qual o caminho que é o verdadeiro, qual é o lugar que eu devo seguir? Sendo que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, e aqueles que quiserem ir lá em Israel, vai encontrar todos os lugares que estão aqui na Bíblia, cada lugar que foi passado, cada lugar que Jesus andou, cada lugar que os apóstolos andaram, e testificaram da grandeza de Deus. Você vai até lá e vai ver cada lugar, testemunhando a grandeza e a glória de Deus. Porque, irmãos, sem decisão em nossas vidas, nós vamos viver sempre vacilante. Nós vamos andar sempre cocheando em dois pensamentos. Horas nós vamos seguir a Deus e horas nós vamos ficar vacilando em nossas vidas. Se estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas, se nós cremos no Senhor Jesus Cristo como o único Salvador em nossas vidas, se nós cremos que este caminho, esta carreira que o Senhor nos propôs para nós, que ela começa aqui na terra e vai terminar lá com Deus no céu, deixamos todos os embaraços das nossas vidas, todos os embaraços que tão de perto nos rodeia, embaraços que muitas vezes são coisas tão simples e comuns em nossas vidas, mas por causa de nós não termos aquela dedicação, aquilo que nós realmente, aquilo que nós tomamos decisão mesmo em nossas vidas, nós somos muitas vezes embaraçados com essa vida. Se você tomou uma decisão, você tem que ir até o fim. Você tem que correr atrás daquilo. Não adianta você
tomar a decisão de fazer uma faculdade, chegar no segundo ano, você larga a faculdade, eu não quero mais. Não adianta você tomar a decisão, eu vou entrar numa empresa X, vou trabalhar lá, vou ganhar o meu dinheiro, chega daqui um tempo, você fala, não quero mais trabalhar nessa empresa. Quer dizer, tudo isso é atraso na sua vida, é atraso na sua vida, você está perdendo o seu tempo, você está perdendo o tempo precioso que você poderia estar ganhando. Quer dizer, você vai chegar, você acha que muitas vezes a sua velhice está muito longe, e eu tenho tempo ainda para escolher, para pensar, para tomar uma decisão errada, voltar de novo atrás e tomar outra, e muitas vezes o tempo, ele passa, e você não percebe o tempo passar, você não percebe o tempo passar. E tem muitas coisas nas nossas vidas, que nós tomamos decisões, e decisões muitas vezes erradas em nossas vidas, e dá tempo de voltar atrás, dá tempo de voltar, dá tempo de recuar, e retornar, e recomeçar novamente, de outra forma. Mas existem decisões em nossas vidas, que não tem mais jeito, não tem mais jeito. Quando acabar o tempo, não adianta. Quando Noé foi chamado para construir a arca, ele pregava o evangelho e falava do dilúvio que havia de vir sobre toda a terra, e clamava para aquele povo, e chamava aquele povo para poder vir a salvação, porque todo o ser humano que estivesse fora da arca, ou animal, iria morrer. Mas muitos não quiseram dar ouvido. Muitos não, todos não quiseram dar ouvido. Ninguém quis dar ouvido. Noé falava, Noé pregava, Noé anunciava, olha, Deus falou que vai vir um grande dilúvio sobre a terra, e este grande dilúvio vai destruir todos os seres viventes. Mas é a decisão. As pessoas diziam assim, não, aqui não chove, não existe dilúvio, Noé é louco, Noé é um velho louco, ele não sabe o que ele está falando. Mas o dilúvio veio, e as águas desceram, e inundaram todo aquele lugar, e eu acredito que muitos se arrependeram por não ter ouvido Noé. Muitos se arrependeram por ter tomado a decisão de não entrar na arca junto com Noé. Muitos. E a palavra de Deus diz que quando o pai de família fechar a porta e entrar junto com a sua família, não adianta mais bater na porta. Quando bater na porta, ele vai dizer assim, olha, agora já estou recolhido. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. É uma decisão que nós tomamos hoje, é uma decisão que nós tomamos agora, que não adianta deixar para um outro dia, para uma outra ocasião, porque muitas vezes pode ser tarde para as nossas vidas. Eu achava que a velhice ia demorar para mim, e de repente eu olhei, pronto, chegou, não tem mais jeito, né? A gente brinca, a gente ri, mas muitas vezes nós somos mais idosos, olhamos para trás e muitas vezes lembramos dos nossos 15 anos, nossos 18, nossos 20 anos. Ficou lá atrás, irmão. Foi rápido, irmão. Agora eu digo, foi rápido demais. E muitas coisas que talvez eu não tenha decidido na minha vida, hoje talvez eu teria vontade de fazer, já não dá mais. E já não dá mais, a decisão é agora. Você está rodeado de uma nuvem de testemunhas. Você tem testemunhas na Bíblia, você tem testemunhas de pessoas que conheceram a Deus, que vivem com Deus, e são pessoas bem-sucedidas, são pessoas abençoadas na sua vida. Deixe todo o embaraço. O que o Senhor quer que essas grandes testemunhas
deixaram de exemplo maior para as nossas vidas, foi uma coisa, né? O próprio Abraão disse: nós somos peregrinos aqui na terra. É isso que ele quer que você aprenda hoje, que você é peregrino na terra. A Bíblia diz que nós somos como uma erva, hoje floresce, é bonita, amanhã ela murcha e morre. Que a verdadeira vida, porque Abraão deixou todos os seus parentes, deixou tudo que ele tinha. Todos os servos de Deus deixaram tudo para servir a Deus. E muitas vezes as pessoas não querem deixar a sua vida, não querem deixar as coisas que eles praticam a cada dia para poder servir a Deus. Mas a verdadeira vida está em Deus, não está em nós. Não está no seu carro, não está na sua casa, não está com o seu poder econômico, não está no seu status. A verdadeira vida não está nesses grandes homens aí, que tem um grande nome estampado, que todo mundo conhece na mídia. A vida não está lá, porque o dia que o Senhor recolher, acabou, vai ficar na história. Vai ficar na história. A verdadeira vida, ela está escondida em Deus. E se você for lá em Deus, você vai encontrar a sua vida. E o maior exemplo que eles deixaram e testemunharam para nós, é que nós precisamos andar com Deus e servir a Ele em nossas vidas. Essas grandes testemunhas, eles estão deixando para nós esse grande exemplo para as nossas vidas. Mas nós precisamos tomar a decisão. É isso que você quer, é servir a Deus? Deixa tudo de lado. Deixa tudo de lado. Agora nós vamos pegar o segundo ponto dessa lição, desse ensinamento. A segunda parte desta lição, ele fala: deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Embaraços das nossas vidas e pecado que nos rodeia. Os embaraços, eu acho que são as coisas piores que podem acontecer em nossas vidas. Qualquer carreira, qualquer coisa que você se dispor a fazer, que você começar hoje a fazer, como exemplos que eu já dei, sobre faculdade, estudar, sobre desempenhar alguma coisa na sua vida, as coisas que vão te impedir de chegar até o final, no tempo certo, são os embaraços da sua vida, são os embaraços da nossa vida. Quando o cristão ele está forte no Senhor, firme no Senhor, quando o Senhor está, quando a pessoa tomou a decisão com Cristo e está servindo a Deus, está andando no caminho do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, orando, buscando, fazendo, cumprindo a palavra de Deus, ele se fortalece, ele fica firme, ele fica forte, ele fica um cristão forte no Senhor. E o pecado, fica difícil de entrar na vida de um cristão desse, fica difícil. Um crente que ora a todo tempo, um crente que está sempre colocando a sua vida consagrada na presença de Deus, que olha a palavra de Deus e começa a cumprir com a palavra de Deus, ele se torna forte, firme. E muitas vezes alcançar ele com o pecado direto, fica difícil. O inimigo tem a estratégia dele, porque ele primeiro precisa te enfraquecer, e depois que você estiver fraco, né? Quando o inimigo está fraco, abatido, você dá o ataque final e destrói totalmente o seu inimigo, né? Assim que faz os lutadores, vai minando a força, batendo aqui, batendo lá. Quando ele está tombada, ele vai para o golpe final. Então os embaraços da nossa vida, irmãos, nem sempre é um pecado, nem sempre é um pecado, e geralmente não é um pecado.
Os embaraços que é colocado diante de nós são muitas vezes coisas lícitas, que nós podemos praticar, mas que muitas vezes o apóstolo diz, olha, não convém. É lícito, não é pecado, mas não convém. Por que não convém? Por que não convém? Porque é um embaraço. É um embaraço na sua vida. Em Coríntios 10, 27, que ele disse essas palavras, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. No capítulo 6 e 12 ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei me prender por nenhuma delas. Não me deixarei me prender por nenhuma delas. É um perigo as coisas lícitas da vida. As coisas lícitas da vida, elas entram devagarzinho na vida do cristão. Elas vão entrando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho e vão minando as forças, vão atrapalhando a sua caminhada. Se um corredor, um atleta, ele começa a correr um campo livre, para ele começar a fazer a sua carreira, ele vai correr e vai percorrer talvez 1 quilômetro, num tempo aí rápido, mas se colocar várias barreiras, esse tempo começa a diminuir. Esse tempo começa a reduzir. E é isso que os embaraços faz na vida do cristão. Ele reduz a sua vida constante com Deus. Ele reduz. A palavra diz assim, corremos com paciência a carreira que nos for proposta, com paciência, com perseverança, a cada dia, vencendo os nossos obstáculos. Quer dizer, você começou uma carreira agora, começa a seguir a sua carreira, não importa se você está já evoluído na sua carreira, ou se você ainda está começando a sua carreira. Quer dizer, não queira, se você quer ser um maratonista, não queira correr 40 quilômetros, se você ainda consegue só correr 2 quilômetros. Você vai alcançar o 3º quilômetro, depois o 4º quilômetro, sem ultrapassar barreiras, sem querer fazer mais do que você faz, mas sempre perseverando naquilo que você já conquistou, naquilo que você já conseguiu, na sua vida. Nossa irmã hoje veio aqui a primeira vez falar, eu lembro quando foi a minha primeira vez, foi uma coisa tremenda, coração batendo, perna batendo, mão batendo, já cheguei dizendo que eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e saí dizendo, salve os irmãos com a paz do Senhor. Irmão, é começo, né? Hoje eu olho, minha carreira melhorou, já venho aqui com mais confiança, e as dos irmãos também vão melhorar. Nós chegamos na igreja, muitas vezes só conhecemos que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, e muitas vezes não aprendemos muitas coisas grandes ainda que o Senhor tem em nossas vidas, mas devagarzinho nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo, mas sempre evoluindo, nunca parando, nunca regredindo. E a estratégia do nosso inimigo contra as nossas vidas é assim, já que eu não posso pôr a mão nele, porque primeiro Jesus não deixa, e segundo ele está muito forte, esse crente está forte, porque é assim que a palavra diz, resistiu o diabo, como é que você resiste? Firme no Senhor, forte no Senhor. Aí o inimigo vai fazer o quê? Arrumar embaraço na sua vida. Embaraço, você está correndo muito, você está fazendo muita coisa para o Senhor, você está cansado, você trabalha demais na obra do Senhor, você precisa descansar um pouco. Então os embaraços trazem dificuldades para a nossa carreira, ele impede o que? A nossa frequência, Quantos cristãos que já estavam vindo no culto todo dia, ele vinha, aí depois já começa a faltar numa quinta, aí começa a faltar numa terça, aí começa a faltar num domingo, começa a faltar naquilo, e a gente começa a olhar e falar assim, irmão, cadê aquele irmão que vinha todo dia na igreja? Será que tem algum embaraço na vida dele? Será que alguma coisa deste mundo está fazendo ele ficar
bremado, embaraçado, e não consegue sair. E muitos embaraços, Senhor, em nossas vidas, né, como eu disse, geralmente não é pecado, é coisas lícitas para nós fazermos. Eu pus alguns exemplos, mas eu tenho certeza que os irmãos, como tem criatividade, e o que Deus mais gosta é quando o cristão olha para dentro de si e começa a pensar assim: Jesus, será que aquilo ali é um embaraço na minha vida? Será que aquilo me impede de seguir a Deus melhor, de andar melhor nos caminhos do Senhor? Será que isso aqui toma tempo da minha vida? Será que isso tem sido um empecilho na minha vida? E é isso que Deus gosta, quando começa a pensar, começa a raciocinar, porque o Senhor quer que você deixe. Você já tomou a decisão, sua decisão é servir a Deus. Paulo diz que nada podia mais afastar ele do caminho do Senhor, nem a luta, nem a tribulação, nem a prisão, nem um açoite. O meu viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo disse assim: o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quer dizer, minha vida é Cristo, a minha vida é servir a Deus. Eu não tenho mais outra decisão em minha vida. A minha decisão é essa, é servir a Deus. Então, tira os embaraços da sua vida. Eu pus alguns exemplos aqui. Uma coisa bem lícita, que é normal, muitas pessoas fazem, e até bom para a saúde, que é dormir. E dormir é bom, não é bom dormir? É saudável dormir. Mas quantos não conseguem vir para a escola dominical porque dorme demais? Dorme demais. E você precisa dormir tanto assim? Não precisa, querido. E se torna, é uma coisa tão comum, tão normal do cristão fazer, uma coisa tão normal do ser humano fazer, que é dormir. Dormir é bom demais, né? Eu não durmo muito bem, viu, irmãos? Eu sou meio fraco para dormir. Eu durmo, acordo. Eu não tenho assim um sono meio frequente, não. É meio que oscilante. Mas é bom dormir. Mas muitas vezes, irmão, passa a se tornar um embaraço na sua vida. Um embaraço na sua vida. Que muitas vezes domina, é lícito, mas está dominando a sua vida. Pô, não dá para mim deixar a cama para vir para a escola dominical. Não dá para mim deixar a cama um pouquinho mais cedo para fazer um jejum, para fazer uma oração, para estar ali junto com as irmãs orando. Olha bem para dentro de você, vê se não se tornou um embaraço na sua vida. Outra coisa aqui que eu coloquei, que é muito comum, e é bom, irmãos, eu acho bom, que é o lazer. Nenhuma pessoa deve trabalhar toda a vida e não ter nenhum lazer na sua vida. Lazeres é muito bom, lazer é muito bom. E é ilícito? Não é ilícito. É errado alguém ter algum lazer? Ter alguma coisa que gosta de fazer? Mas e quando esse lazer começa a se tornar um embaraço na sua vida? E lazer, irmão, tem um monte de coisa incluída no lazer, né? Computador, televisão, filmes, esportes, tanta coisa, né, que tem para lazer. Zap, olha, os irmãos estão falando. Futebol, né? Futebol, já pensou? Você deixar o culto da igreja de Deus por causa do futebol? Irmão? Futebol, irmão, puxa vida, viu? É triste, irmão, deixar as coisas de Deus, se embaraçar para o futebol. Você não ganha nada com ele. Não ganha nada. A única coisa que você ganha é dizer assim: meu time foi campeão. Acabou, passou, já foi, já era. Né? E outros lazeres que muitas vezes prende o cristão, prende a vida do cristão, e deixa ele preso lá dentro de casa, né? Junto com esse dormir, tem o desânimo, irmão. O desânimo, quantas vezes o crente fica desanimado? Pô, é normal a pessoa ficar desanimado muitas vezes, cansado, mas poxa vida, irmãos, deixar que isso se torne um embaraço na sua vida, um embaraço para você servir a Deus. Quer dizer, eu não vou orar agora não, porque agora eu vou dormir. Eu não vou orar agora não, porque eu tenho que assistir um programa de televisão. Eu não vou ler a Bíblia, porque eu passei o dia inteiro assistindo televisão. Porque eu passei o dia inteiro no WhatsApp. Porque eu passei o dia inteiro no Facebook. Porque eu passei o dia inteiro. Aí quando eu vou ver, já foi o dia.
Acabou, aquele dia acabou, aquele dia você não fez nada para o Senhor. Você não realizou nada. O seu objetivo foi outro. E o seu compromisso que você assumiu com Deus? E o seu compromisso que você teve com Deus? Larga os embaraços da sua vida, não se prenda a nada deste mundo. Todas as coisas deste mundo vão passar, vão acabar, vão ser desfeitas. Mas o Senhor Jesus tem algo novo para você, algo maravilhoso para a sua vida. Vale a pena servir a Deus, vale a pena deixar as coisas desta vida para fazer a obra de Deus, para realizar aquilo que Deus tem dado em nossas vidas. Outro exemplo que eu coloquei aqui, muitas vezes dentro do lar, né? O zelo ao esposo, o zelo à esposa. Nós temos que amar as nossas esposas, as esposas têm que amar os seus maridos, tratar bem, mas não faça dele um embaraço para você servir a Deus, não faça dele um embaraço na sua vida, para você servir e fazer a vontade de Deus. Agrade ele, mas também agrade o Senhor Jesus Cristo. Marta e Maria, Jesus entrou na casa de Marta, e é uma coisa tão normal, irmão, fazer. Aí quando a gente fala com Marta, né, a gente olha para Marta lá, né? Mas essa aí é outra Marta, a Marta da Bíblia é outra. Amém? Marta, Jesus entrou na casa dela. Jesus, irmãos. Imagina Jesus entrando na sua casa hoje. Imagina Jesus entrando na sua casa hoje. E você ficar embaraçada com os afazeres na sua casa, o dia inteiro limpando, o dia inteiro arrumando, porque olha, a mulher que não gosta de limpar, ela acha serviço em todo lugar, acha no quintal, acha no sótão. Ela terminou o banheiro, ela vai para a cozinha, depois ela termina a cozinha, ela vai para o quarto, depois que terminou a casa toda, vou limpar a rua, vou limpar a calçada, e vou limpar o telhado, vou limpar. Olha, o que não falta é serviço, irmão. Mas cuidado, irmão, não deixa que o seu serviço do seu lar, da sua casa, se torne um embaraço na sua vida. São coisas simples, a amizade. Quantas vezes a amizade que nós fazemos se torna um embaraço nas nossas vidas? Porque estamos sempre prontos para ir na casa do amigo. Vamos sempre para a casa do amigo. Quando ele chama, eu vou para lá. Quando eu chamo, ele vem para cá, e nós passamos 3, 4, 5 horas conversando, brincando, porque eu gosto muito do meu amigo, e muitas vezes não vai para a casa de Deus, não vai servir a Deus. Quer dizer, eu que sou um ser humano, e não conheço o interior do ser humano, já ficaria chateado com isso, e a pessoa me desprezar por causa de um amigo, por causa de outra pessoa. Imagine Deus, que conhece a sua vida, que sabe o seu dia a dia, e sabe que muitas vezes você troca as coisas de Deus. Eu coloquei também filhos, amigos, e outras coisas que vocês podem colocar, né, nas suas vidas, que são muitas vezes embaraço, e Ele manda, deixa todo o embaraço, e o pecado que estão de perto, eles estão bem pertinho de você, ele quer te enfraquecer. Na hora que ele te enfraquecer, irmãos, o cristão está forte, está firme, aí ele começa a ficar bem preguiçoso, querendo ficar só em casa e dormindo, e toda hora, uma hora ou outra, o pastor vai chamar, né? Vai dizer: irmão, o que está acontecendo? Por que você não veio? Porque estava doente, estava cansado, estava com dor de cabeça, eu estava com dor nas pernas, eu estava com dor na barriga. Ele tem que ter uma desculpa, né? Por que ele vai dizer que não foi na igreja? Tem que ter uma desculpa. Por que você não está vindo frequentemente? Estou com esse. Aí, será que está mesmo? Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Deus sabe da vida de cada um. Você pode enganar o pastor, você pode enganar o irmão que está aqui falando aqui na frente, mas a Deus não dá para enganar. Deus sabe se a dor era tanta para você não ir, ou se você podia ter vindo e ter recebido a bênção do Senhor, se foi simplesmente um pretexto. São embaraços, irmãos. O que a Bíblia está ensinando para nós, muitas vezes a correção, como ele disse aqui, a princípio não parece ser meio dolorosa,
machuca, porque muitas vezes fala com a gente, fala com a minha vida também. Eu não tenho embaraço na minha vida, eu sou perfeito? Não, eu não sou perfeito. Eu tenho embaraço na minha vida, né? E eu posso contar vários embaraços na minha vida, que a gente fica embaraçado. Muitas vezes o pai de família tem suas dificuldades, seus problemas, e ele fica correndo o dia inteiro atrás para resolver os problemas, e muitas vezes não resolve, e esquece de orar a Deus, de pedir a Deus, de falar: Senhor, seja comigo, abençoa, me ajuda. Quer dizer, todos nós temos embaraço, e a correção não é só para aqueles que estão lá na frente, não, é para os que estão aqui atrás também, é para os que estão aqui atrás também, é para todos nós, a correção é para todos nós. Nós tomamos uma decisão, o Senhor está dizendo: você tem uma decisão, você tem um compromisso com Deus, tira os embaraços da sua vida, tira os embaraços, cuidado que o pecado está te rodeando de perto. No momento que ele achar uma brecha na sua vida, ele penetra, ele acha. A Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, ele busca uma brecha em nós, uma mentirinha, uma palavra errada, uma palavra torpe em nossa boca. Ele procura um espaçozinho para ele encaixar, e ele entra na sua vida e faz você pecar na sua vida, tirando de vós todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta é essa: é deixar o mundo, deixar o pecado, deixar as coisas desta vida e servir a Deus, olhando para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Essa é a proposta que está colocada diante de você. E se você hoje tomou a decisão, tira o embaraço da sua vida, presta atenção no seu dia a dia. Coisinhas comuns na sua vida pode se tornar um grande embaraço na sua vida, que você vai olhar para trás e vai dizer assim: olha, hoje eu não fiz nada para o Senhor, hoje eu não fiz nada para o Senhor, hoje eu não orei ao Senhor, hoje eu não li a Bíblia, hoje eu não falei da palavra do Senhor. Por quê? Porque eu estava embaraçado com as minhas coisas, com os meus afazeres, com os meus próprios interesses, com as nossas próprias vontades. A carreira que nos está proposta é para que nós possamos estar perseverante e crescendo a cada dia. Não volte para trás, não olhe para trás. Não perca o seu tempo, mas ganhe o tempo olhando somente para Jesus. Na outra parte aqui desse capítulo, ele fala justamente sobre isso, que é muito importante para os judeus, porque os judeus tinham muito essa visão de olhar para Abraão, para Isaac, para Jacó, e muitas das vezes não aceitavam o Senhor Jesus Cristo como Messias, como aquele que veio salvar e libertar. Então, como ele colocou essas grandes testemunhas diante desses hebreus, então ele destacou o Senhor Jesus Cristo, né, que está aqui nos versículos logo embaixo. Ele diz assim, no verso 2: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, pelo qual gozo lhe está proposto suportar a cruz, desprezando afrontas, e assentou-se à destra do Pai Celestial. Quer dizer, todos os grandes homens de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, os que estão mais próximos de nós, né, que é Pedro, Paulo, João, todos esses homens de Deus que testemunharam do Senhor Jesus, todos eles foram seres humanos, que serviram a Deus com dedicação, dando um exemplo em nossas vidas, dando um exemplo aos nossos corações de dedicação, de fé, de amor, de fidelidade ao nosso Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo é o único que morreu, ressuscitou
e hoje está à destra do Pai. E hoje está à destra do seu Deus. Por isso ele fala, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando para o Senhor, porque todos os outros, se você olhar na história, algum erro teve, algum vacilo teve na sua vida, mas o Senhor Jesus em nada errou, em nada falhou, ele foi perfeito aqui na terra, subiu à destra do Pai, e está lá, para interceder pelas nossas vidas, interceder pelos nossos. Nós somos falhos, somos errados, e quando errarmos, temos um advogado lá no céu, o Senhor Jesus Cristo. Não é olhando para os nossos irmãos, pode até levar um bom exemplo do nosso irmão, aqui na terra, daquele que serve a Deus, mas principalmente olhando para Jesus Cristo. Nenhum cristão tem um motivo para deixar ao Senhor Jesus, dizendo que foi por causa daquele irmão ou daquela irmã, porque se você estiver olhando para Jesus, lá você não vê defeito, Ele nunca vai te magoar, Ele nunca vai falar uma palavra dura para você, uma palavra que possa te machucar, Ele jamais vai provocar um mal para a sua vida, Ele somente vai te dar coisas boas para você viver, e para você desfrutar. Então vamos seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o maior exemplo em nossas vidas. Ele foi o único aqui na terra que não fez nada para si próprio, Ele não fez nada para si mesmo. Tudo o que Ele fez, tudo o que Ele realizou, Ele fez por nós. Ele não veio aqui, Ele não deixou o lugar de glória dEle, para vir até aqui na terra, para poder ser grande no nosso meio, mas Ele veio e se reduziu, de um anjo, de um homem, de um ser celestial, para ser um homem mortal aqui, sofrendo aflições, sofrendo xingamentos, sofrendo açoites, tomando uma coroa e uma cruz, que foi pregado às suas mãos. Tudo isso Ele fez, para nada ser aproveitado por Ele, simplesmente para as nossas vidas, para os nossos corações. Por isso Ele é digno de nós estarmos olhando somente para Ele. Não olha, veio as lutas, veio as tempestades, veio as dificuldades em nossas vidas, olha para Jesus, olha para trás, dá uma olhadinha lá e vê se a tua mão está furada. Vê se a tua mão está furada. Vê se a sua cabeça sangra. Vê se você está quase morrendo numa cruz. Pois Jesus fez isso por você, pela sua vida. Então você está passando por luta, olha para Jesus, porque Ele passou a luta pior do que a sua vida. Você vai vencer. Você vai vencer as suas lutas. Porque a Bíblia diz aqui que nós ainda não derramamos sangue por causa das nossas lutas, das nossas dificuldades. Não despreze o Senhor Jesus, não despreze as coisas de Deus, porque Ele é maravilhoso e glorioso. O maior exemplo de amor e de fidelidade. Todos falham, todos erram, todos muitas vezes em algum momento é um pouco infiel, mas Jesus é fiel até o fim. Até o momento que Ele abriu seus braços e disse: está consumado. Ele foi até o final. Ele foi até o final. Quando você quiser desistir, olha para Jesus, porque Ele foi até o final. Vai até o final, irmão. Vai até o final. Siga o Senhor Jesus Cristo. Olha somente para Ele. Tem dificuldade, ora a Ele, pede a Ele, porque Ele é muito bom com as nossas vidas, é muito bom aos nossos corações. Não olhando para nada, né? Porque, na verdade, nós ainda não sofremos dores, nem provações tão fortes em nossas vidas, para estarmos assim, tão desvalecidos, tão enfraquecidos, por causa das lutas e dificuldades. Nós, se olharmos para Jesus e vermos os exemplos de Jesus, nós vamos ver que realmente, as nossas lutas são coisinha pequena, não são nada,
comparado, né? Eu passei 7 dias, foi horrível, 7 dias horríveis. Ficar numa cama, nos primeiros dias eu não conseguia me virar, eu tinha que dormir só numa posição, estava com um dreno do lado, com do outro o acesso, horrível, é horrível, e sozinho, esperando sempre um familiar, alguém chegar, né? Louvo a Deus, agradeço pela minha esposa, que estava lá todo dia, a grande bênção que Deus colocou na minha vida, né? Eu passei 2 dias lá, porque eu não conseguia tomar banho, horrível, irmão, horrível, né? Você está lá, todo machucado, todo dolorido, e ainda não poderia nem tomar um banho, né? Aí ela chegou, me deu aquele banho maravilhoso, e eu vim renovado. Isso é bênção, irmão. Isso é coisa boa para as nossas vidas, né? É coisas boas para as nossas vidas. Foi um renovo, né? Tomei um banho, fiquei renovado em nossa vida. É lícito. Graça, convém, foi muito bom. E para terminar, irmãos, porque eu sei que a palavra aqui, como disse aqui, né? Na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo, senão tristeza. Eu sei que muitas pessoas podem ficar tristes por o Senhor estar assim exortando, porque há muitos cristãos vacilando, irmão, muitos cristãos distraídos com o mundo, eu acho que nos tempos antigos não tinha tanta distração como tem nos dias de hoje, né? É distração demais, irmão. É um programa de televisão a cada minuto, a cada segundo, 100 e poucos canais para você assistir, que você passa canal, não acaba nunca. É canal demais, né? Para você assistir, é coisas demais para você vir. E muitas vezes o cristão fica vacilando. E essa correção do Senhor, ela é positiva em nossas vidas, ela é gratificante em nossas vidas. Eu recebo essa exortação com alegria, sabe? É como se o meu pai tivesse me dado um conselho para mim assim: olha, meu filho, estuda, não larga o estudo. E se eu tivesse seguido hoje, eu estaria muito melhor na minha vida. É como se um pai tivesse me ensinado: olha, não roube, não furte, para você não ser preso. Cuidado com as drogas, cuidado. É um conselho de pai para as nossas vidas. Deus está nos corrigindo, nos disciplinando, porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama, entendeu? Não fomos feitos filho de Deus, é porque fomos criaturas feitas de Deus. João diz que Ele nos deu o poder para ser chamados filhos de Deus. Pessoas que são novas criaturas no Senhor Jesus Cristo. Ele conta com isso em sua vida, que você é uma nova criatura, que você é um novo homem, um novo ser, que você tomou uma decisão de servir a Deus, de andar nos seus caminhos, de andar na sua verdade, de manter a sua vida em retidão, o seu compromisso com Deus, e Ele com certeza vai manter o seu compromisso com você. Por isso que Ele está nos corrigindo, por isso que Ele está nos exortando, porque muitas vezes nós perdemos tempo demais em nossas vidas. E muitas vezes nós olhamos para trás e vemos que deixamos muitas coisas que nós podíamos estar fazendo para o Senhor e hoje não podemos fazer, porque nós deixamos a carreira lá atrás, e fomos tomar lá na frente novamente. Ficamos embaraçados com alguma coisa desta vida, ficamos embramados no meio de uma teia de aranha que prendeu a gente e deixou a gente lá, preso. Quantos cristãos que seguiam a Deus, serviam a Deus, faziam a vontade de Deus, aí se desviam do caminho do Senhor, vai lá para o mundo, prova de novo as coisas do mundo, como fez o filho pródigo, foi lá, perdeu o dinheiro, perdeu o tempo, passou humilhação, para depois voltar de novo à casa do pai, e disse: pai, eu pequei contra o Senhor. Quantos volta e perdeu todo esse tempo da sua vida?
Deus corrige aqueles que Ele ama. Ele diz aqui, na sua palavra, Ele diz assim: se suportais a correção. Então Ele não queria que ninguém hoje, ouvindo essa palavra, que foi dita lá aos Hebreus, desfalecesse. Falar, fiquei com raiva, fiquei magoado. Irmão Simão tocou na minha ferida, eu não gostei dessa palavra, estou triste. Então Ele diz assim, ó, se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Suporta essa correção, irmão. Recebe ela com alegria, recebe ela no seu coração. Deus está falando algo que está prejudicando a sua vida. Deus falou algo que está prejudicando a minha vida espiritual, que está me impedindo de andar nos caminhos do Senhor. Porque que filho há a que o pai não corrija? Quer dizer, eu sou pai e eu corrijo meu filho. E eu tento ensinar ao meu filho o melhor caminho para ele. E não é porque eu sou autoritário, não, e não é porque eu sou mandão, não. É porque eu quero o bem do meu filho. Porque eu quero o melhor. Se há uma coisa que a gente, pais, isso aí eu acho que quase todos os pais são assim. A única coisa que um pai quer é que o filho se dê bem na vida. É que o filho tenha bom emprego, bons estudos. Um pai é orgulhoso quando vê o filho bem sucedido. Ele se acha como que cumpriu o seu objetivo. Mas quando o filho não consegue seguir os conselhos do pai, aí muitas vezes nós ficamos tristes, porque nós vemos que realmente todo o conselho, toda ajuda que nós tentamos passar, não conseguimos com êxito aquilo ali. E nos entristece. Quando nossos filhos ficam tristes, nós entristecemos com ele. Então todo pai corrige. E diz assim, mas se estáis sem disciplina, da qual todos foi feito participantes, sois então bastardos, e não filho. Quer dizer, se você não aceita, se você prefere viver sem disciplina, sem a correção do seu Deus, sem que Deus corrija e conserte a sua vida naquilo que está errado, para que você ande, então você não está sendo filho, você está sendo um bastardo. O filho que não quer a correção, ele é bastardo e não é filho. E se somos filhos de Deus, vamos receber essa palavra com alegria. Vamos receber a correção do Senhor, porque Ele nos ama a todo tempo. Nós temos os nossos pais, quer dizer, quando Ele diz isso aqui, no tempo que Ele diz aqui, que nós temos os nossos pais, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nós os reverenciamos. Quer dizer, ele está falando bem no passado, que os filhos reverenciavam muito mais os pais, Não nos dias de hoje, em que bem poucas reverência existe, Quando o pai fala, ele fala, pai, você é velho, quadrado, você não sabe de nada. Será que seu pai não sabe de nada mesmo? Da idade que ele tem? Do que ele já passou na vida? Muitos filhos acham que coisinhas que eles fazem, a gente nunca viveu e nunca passou. Igual namorar, se abrasar. Nós fomos homens também. E nós namorávamos também. E nós sabemos até onde chega o namoro. Por isso muitas vezes o filho é corrigido. Cuidado, não fique sozinho, não fique em lugar escuro. Porque nós sabemos qual é o fim. Nós conhecemos, não somos tão quadrados como muitos parecem que pensam que a gente somos, Nós somos bem redondinhos. Somos bem redondinhos, Estamos bem redondinhos, conhecemos bem o mundo, nós sabemos bem. O mundo, ele evolui, mas tem coisas, irmão, que é a mesma coisa do passado. É a mesma coisa, não muda quase nada. Entendeu? É quase a mesma coisa. Então, os nossos pais corrigiam a gente da forma que eles aprendiam, da forma que eles sabiam, e da forma que eles achavam que era o correto. Repreender e ensinar. Mas o nosso Pai Celestial, Ele vai trazer um ensinamento para você que vai te dar vida. E vida eterna, e vida para sempre. E vida com abundância, a sua vida e o seu coração. Por isso, irmãos,
para concluir esta mensagem, o Senhor Jesus, Ele quer de nós uma decisão, compromisso mesmo, irmão. Não é coisa de, vou seguir a Deus, eu quero seguir a Deus. Não, é compromisso com Deus. Se você tem um compromisso com Deus, tira os embaraços da sua vida. Começa a seguir a Deus. Tenta fazer uma carreira em que você não atrase nada, mas só adiante. Só progrida. Se você ora uma vez por semana, mantenha. Uma vez por semana eu vou orar. Eu vou orar toda semana esse mês aqui, ó. Toda semana eu vou orar um dia. Mas o mês que vem eu vou orar 2 por semana. Mas eu não vou deixar de orar. Uma semana orar 2 dias ou na outra não orar. Não, eu vou manter. Eu vou orar 2 dias na semana. E vou crescendo, 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 até chegar diante do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos. Que essa palavra de correção às nossas vidas possa produzir algo bom aos nossos corações. Amém? Que Deus abençoe.